beleza? Quais sejam os temas? Revisão e fixação de conteúdo, questões, provas e simulados, e um que muita gente vem me perguntando ultimamente, depois que o perfil cresceu um pouquinho, né? E aí me viram falando de estudo muito objetivo e aí como aprofundar o estudo. É um tema interessante de se falar, tá bom? Vamos começar então, tá? Não temos muito tempo a perder, até porque são temas relativamente longos. E principalmente, eu tenho essa caneta aqui para me apoiar no que às vezes eu esqueço de falar umas coisas, mas vocês fundamentalmente têm que prestar atenção. Por quê? A gente tem aquela mania, tô parecendo aquele professor que fica lá no colégio, né, falando, para de anotar e presta atenção no que eu tô falando. Na verdade, isso daqui é mais para prestar atenção do que propriamente para anotar, tá bom? Por quê? Porque, gente, conteúdo, essas diquinhas em resumo, vocês vão ver. Vocês acham em qualquer canto, acham um monte de canto. Muitas vezes as dicas são inclusive as mesmas. O que eu quero passar para vocês são ideias diferentes, tá? Ideias para pensar fora da caixa, ideias para que vocês entendam o porquê que estão seguindo aquele estilo de estudo. Não é somente para mentoria. Se você quiser estudar sozinho, você pode também, tá? Não tem problema algum. Você pode adaptar. Você não precisa fazer exatamente tudo que eu falo, tudo que eu faço. As pessoas são diferentes. Mas fundamentalmente você precisa entender como você está construindo a sua caminhada concurseira. É uma caminhada. E me diz aqui quem é que quer passar muito tempo nessa caminhada. Quem é que quer passar muito tempo? Acho que ninguém, né? Ninguém quer passar muito tempo estudando. Não é, a graça do concurso é passar, ser aprovado e ganhar o dinheiro. Ser empregado e não se preocupar mais com o trabalho o resto da vida. Essa é que é a graça. Ninguém quer agora dominar, ser especialista, ser professor de matéria agora, antes de passar, depois talvez, tá? Então, existem vários caminhos que dão certo, vários. Mas existem alguns mais objetivos. Essa é a ideia que eu tento passar. Dabato, por quê? Porque não o comum? Primeiro que o nome comum já é chato, né? O nome comum já é chato. Então, se é comum, tem algum problema. Por quê? Porque todo mundo faz. Se é comum, todo mundo faz. Lê uma porrada de livros. Um monte de gente lê. Um monte de gente lê. Uma porrada de livros em sequência. Por que o seu aproveitamento ia ser melhor do que o do outro, que leu a mesma coisa? Não tem sentido, tá? Então, eu sempre questionei muito o estilo de estudo em geral, desde a época do colégio. E ficava errando e acertando, erro e acerto, base de erro e acerto. E o estudo que eu proponho hoje é mais ou menos com base nisso, tá? Então vamos começar. Revisão e fixação de conteúdo. Gente, vamos lá. Tudo que vocês leem, vocês lembram? Eu vou falar coisas que vocês vão parar. Eu tenho certeza que vocês vão olhar. Caraca, bicho, isso é muito óbvio. Por que então, meu estudo eu estou fazendo diferente disso? São coisas óbvias mesmo. Eu não estou fazendo nenhum tipo de jogadinha com vocês, não. É só vocês pararem para pensar. Vocês lembram de tudo que vocês leram? Não, né? Óbvio que não. Certo, esse é o primeiro ponto. Vocês não lembram tudo que vocês leram. Vocês vão lembrar obrigatoriamente, olha a pergunta, vocês vão lembrar obrigatoriamente se vocês repetirem o que vocês leram daqui a uma semana? Vocês vão lembrar obrigatoriamente se vocês repetirem o que vocês leram daqui a uma semana? Alguns vão responder, vai melhorar, não vou lembrar tudo, mas vai melhorar. Beleza. Vai melhorar. Mas vocês têm quantas coisas para ler que caem no concurso? Quanto vocês têm para ler? Se vocês juntarem tudo que eu perguntei aqui, vocês vão ver que algo vai ficar inviável. Algo vai ficar inviável.
Ou você vai chegar um momento que não vai conseguir ler tudo o que quer. Por quê? Porque as coisas aumentam, tá? As coisas aumentam. Ou você vai chegar a ponto de não lembrar o que leu, mas isso de uma maneira generalizada. Lembrar pouquíssimo. Isso ocorre com quem? Com quem mais ocorre isso? De lembrar pouco do que viu? Com quem lê materiais muito longos. Materiais muito longos, tá? Adalberto, mas estudo aprofundado, tem que aprofundar tudo mais. Estudo aprofundado vai ser a nossa última parte. Eu quero que vocês entendam direitinho aonde eu quero chegar e por isso tem que ser um raciocínio desenvolvido. Não é nada pronto aqui, galera. Eu tô ficando incomodado com esta bagaça. Não é nada pronto, entendeu? Não é nada, pense desse jeito que vai dar certo. Não, eu quero que vocês construam o pensamento junto comigo, tá? Os materiais longos, o que é que eles fazem? Quanto mais tempo você demora para voltar, mais você esquece. Não, mas pode ser que eu não esqueça. Eu li um livro há muito tempo e lembro ainda dele. Harry Potter, até estava falando com uma seguidora, não sei se ela está aqui, sobre Harry Potter, né? Que eu lembro de tudo do livro, eu li uma vez. O problema é que essas lembranças não é você que determina. Não são você que determina as lembranças. Quem aqui, principalmente mulher, né? Mulher tem mais essa. Eu não sou sexista, tirei isso agora, mas mulher que tem essas lembranças ótimas. Quem aqui lembra de todas as brigas com o namorado? Todas as brigas. Sabe todos os motivos. Vai lembrar que ele falou com fulaninho de tal, 19 horas e 7 minutos do dia 7 de abril e tal. Uma vez aconteceu isso, mas ela ainda lembra. Ficou na memória dela. Ela quer que isso fique na memória dela? Ela quer que isso fique? Muitas vezes não. Tem gente que gosta, né? Mas muitas vezes ela não quer. O que é que você prefere? Lembrar disso ou lembrar das hipóteses de inexigibilidade de licitação da Lei 8666? Me diz o que você prefere. Inexigibilidade não, vamos que é um pouco mais fácil. Dispensa. Licitação dispensável, o que é que você prefere? Lembrar na prova disso ou lembrar da situação que você brigou com o seu ex-namorado? Eu acho que entre as duas você prefere lembrar da parte da licitação, né? Depois você faz a confusão com ele, gente. Depois que tiver passado, você faz a confusão com ele. O que eu quero falar é que a gente não define o que a gente vai lembrar e o que a gente vai esquecer. Não definimos. Não é porque a gente diz, cérebro, lembra disso aqui, eu vou precisar na hora da minha prova. Lembra, por favor, lembra disso daqui. Não vai acontecer. Você não controla isso. É incontrolável. Se é incontrolável, sistemas de estudo que buscam determinar o que você vai lembrar são inócuos. São inócuos. Não, é uma coisa derivada da outra. Se algo, é só você parar para pensar, o que é que você estudou ontem? Poxa, eu não lembro exatamente o que eu estudei ontem. Por que então você está colocando sistemas de estudo? Revisão é de um dia, uma semana, um mês, 6 meses, 7, 15, 30. Ler livros inteiros, depois voltar lendo grifos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente não determina o que nosso cérebro vai lembrar. A gente lembra de vários livros. Eu, por exemplo, lembro de um monte de coisa de futebol. Um monte de coisa. Gosto muito de futebol, mas lembro de um monte de coisa. Sendo que tinha vezes nas provas que eu não lembrava várias coisas. Tá? E com vocês acontece isso também. Primeiro ponto é esse. E aí, Adalberto, como é que eu vou fixar conteúdo? Porque lembre, gente, o problema não é aprender o conteúdo. Não é aprender o conteúdo. Quando você está lendo alguma coisa... Cadê o livro que... A Diarista tirou. Mas enfim... Quando você está lendo alguma coisa, você aprende aquilo ali. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Depende de quê? Pré-compreensão do conteúdo,
tempo que você tem disponível, dificuldade específica daquele conteúdo. Então, como diria minha mãe, varia muito, tá? Então, você aprender vai demorar mais ou menos tempo, mas você vai aprender. Isso é um fato, tá? Você vai aprender. Sendo que o problema é que aprender não significa lembrar na prova. Isso tem um nome. Gente, o livro estava aqui. Ah, tá aqui. Vai dar certo. Isso tem um nome. Esse livro fala bem direitinho disso aí. É um livro que eu uso muito para basear as minhas lives, o que eu falo para vocês. Se chama Ilusão da Fluência. Baseado na língua, né? Na língua inglesa, que a pessoa acha que falando bem aqui no Brasil vai chegar lá nos Estados Unidos e vai detonar. Chega lá nos Estados Unidos e leva uma peia. Porque ele se iludiu que estava fluente. É a mesma coisa de vocês com as matérias. Vocês aprendem tudo direitinho nas matérias, zeram o edital, entendem tudo como aprendemos, tá? Entendem tudo o edital. Caraca, tô muito preparado. Chega na prova, caraca, não tô lembrando disso. Porra, mas eu sei isso daqui, velho. Puxa vida. Fugiu e vai fugir muita coisa. Vai fugir muita coisa. Por quê? Porque não basta só aprender. Você tem que lembrar. E como eu falei na postagem hoje, a prova é a senhora da sua aprendizagem. Eu gosto de encarar assim. Tem gente que não. Tem gente que gosta de encarar, não. Eu preciso aprender isso aqui muito bem. Eu vou ler um livro muito aprofundado aqui. Vou aprender isso daqui na palma da minha mão. Gente, não precisa. Por dois motivos. Primeiro, porque fazendo isso você vai estar gastando muito tempo, talvez desperdiçando em outros. A gente vai falar da palavra timing, que talvez seja... Eu deixei para falar no meio, porque é a palavra mais importante da live, sendo que às vezes o pessoal demora a entrar, né? Então, você saber aprofundadamente não significa nada. Por quê? Porque não dá para saber aprofundadamente tudo. Antes desse, né? Aliás, tem algum outro, né? Meu colega Júlio César, não sei se ele tá por aí. Ele, em primeiro lugar no MPF, o cara era uma enciclopédia, sabia tudo. Mas o normal é que as pessoas não sejam especialistas. Ninguém é especialista. Ou às vezes você é especialista em uma matéria. Mas até o fato de ser especialista em uma matéria, às vezes te atrapalha na prova objetiva. Você vê pelo em casca de ovo. Sabe muito aquela matéria e diz, caraca, essa questão tá muito fácil. Puta merda. Aí erra. Tá? E aí... onde é que eu tava? Do aprendizado. Então, aprendizado e fixação. Aprender não é fixar. Tá? Aprender, quando você lê algo e entende, significa que aquilo ali foi posto na sua memória. Foi posto na sua memória, tá? Porém, o que nesse livro aqui também fala como aprendemos, tá? Esse livro aqui também fala de que a nossa memória é dividida em duas forças, tá? Temos a força de armazenamento. Ah, é porque não estão. Calma aí, gente. Calma aí que vai dar certo. Não vai dar certo por hora. Mas enfim, vai dar certo depois. A nossa memória, ela é dividida em duas forças, de armazenamento e recuperação. Tudo que a gente põe na nossa memória, os nossos aprendizados, as nossas vivências, as nossas memórias de uma maneira geral, de infância, adolescência e tudo mais, estão na memória de longo prazo, também chamada de... ela é alimentada pela força de armazenamento. Essa memória, gente, é quase infinita, tá? Ela é muito grande mesmo. Não depende da sua inteligência habilidade. Ela é muito grande. Porém, a memória que a gente precisa na prova não é ela. A memória que a gente precisa da prova é a memória de curto prazo. A gente precisa que a memória saia do longo prazo para de curto prazo. E quem dá essa memória, quem nos alimenta nessa memória é a força de recuperação. Sendo que a força de recuperação é aquela que você... daquele que você lembra com facilidade. Que você precisa lembrar na prova.
tá? Sendo que ele é muito menor, tá? E aí a gente tem, só alguns exemplos para vocês entenderem. Força de armazenamento forte e força de recuperação forte. Quando é que a gente tem? Nossos pais. Memórias com os nossos pais. Por quê? Porque a gente está em contato direto com ele. A maioria, né? Obviamente. Quem tem contato direto com os pais. Então você tem uma força de armazenamento grande das memórias que você guardou com eles. E a força de recuperação também. Porque você tendo em contato com eles, você alimenta aquilo ali. Força de armazenamento grande e força de recuperação pequena. Eu não tô lembrando. Mas calma. Lembrei. É no colégio, certo? Vamos supor que você encontre um aluno, um amigo seu do colégio. Todo mundo pressupõe que tá na faculdade ou na vida adulta. Você encontra um amigo do seu colégio, o seu amigo pergunta: Fulaninho, tu lembra de fulano de tal? Aí tu, caraca, não. Ou seja, força de recuperação muito baixa, tá? Força de recuperação muito baixa. Aí tu, não, aquela que namorou com fulano, tá? Falava uns palhaçadas na aula. Aí tu, caraca, não lembro. Aí você, aquela que naquele dia te deu uma rasteira. Aí tu, caraca, bicho, lembro demais. Tal. Estudou com ela durante todo o ensino médio e fundamental. Ou seja, armazenamento muito grande. Sendo que a recuperação estava pequena. Quando deram o gatilho, aí ele lembrou. E quando ele lembrou de um monte de coisa. Não só daquela situação que foi dita. Por quê? Gatilho mental. Gatilho mental, tá bom, gente? Importante. Então, esse é o caso. Aí tem força de recuperação grande, força de armazenamento pequena. Vizinhos novos. Vizinhos novos. Você tem vizinhos novos por quê? Você não tem força de armazenamento nenhuma, eles são novos, sendo que você tem contato, hoje nem tanto, né? Coronavírus na área, mas normalmente você tem contato maior com ele. Então, a sua força de recuperação, memória de curto prazo, muito grande. Memória de longo prazo não, porque você nem teve, tá? E a memória de força de recuperação pequena e força de armazenamento pequena. Professor de autoescola é o exemplo que ele usa. Professor de autoescola, a gente teve ali 2 semanas, sei lá, 3 semanas eu tive de aula de autoescola há muito tempo, há, sei lá, 15 anos, tá? Então, isso daí, dificilmente você vai lembrar qualquer coisa dele. Eu lembro quem foi o meu, mas não lembro de nada que eu falei com ele, nada do que aconteceu, tá? Esses são os exemplos. Onde é que o estudo se enquadra? Estudo se enquadra onde? Depende do tempo que você está estudando. Se você está estudando há muito tempo, força de armazenamento grande. Força de armazenamento grande, tá? Mas, se você não repete o conteúdo, se você não faz questões para lembrar, se você não lê materiais mais curtos para voltar mais rápido, o que é que vai acontecer? A força de recuperação vai ficar muito pequena. Resultado, você não lembra quando precisa, tá? Então, o problema não é estudar, não é aprender. Vocês sabem quase tudo, galera. Quem está estudando há muito tempo, vocês sabem. Vocês não lembram. Eu garanto, se vocês às vezes estão fazendo questão, aí você, caraca, eu não tenho a mínima ideia disso. Aí erra a questão, aí quando vai ver lá no comentário, eita, não, mas eu lembro mais ou menos disso aqui. Por quê? Porque foi ativado um gatilho mental na sua memória. Foi ativado um gatilho, tá? Então, vocês conseguem entender agora. Quem entender, manda coração. Quem não entender, manda pergunta que a gente precisa seguir, tá? Vocês conseguem entender o porquê no começo do estudo não faz tanto sentido. Aliás, antes disso. Beleza, a gente tem, e aí eu pressuponho que eu estou falando para a maior parte das pessoas nessa live são formadas em Direito, tá? Pessoas formadas em Direito, elas viram Direito por 5 anos, concordam comigo? Quem concorda manda coração para eu ver como é que tá o lag, tá? Pessoas formadas em Direito viram Direito por 5 anos. Adalberto, a minha faculdade foi uma porcaria. A minha também. Sendo que eu estava estudando de outra maneira. Tá? E o que eu estou falando, você pelo menos ia para as aulas, você prestava um mínimo de atenção. Tem gente que estudava bem
Então, esses são ainda melhores. Vai ter que ser mais perto porque tá acabando a bateria. Esqueci de botar pra carregar. Esses são ainda melhores. Quem prestou atenção? Bicho, essa galera que prestou atenção na aula da faculdade tá muito bem. Tá muito bem. E melhor ainda, se ela tiver formato caderno. Se ela tiver formato caderno, ela tá com faca e o queijo na mão. Faca e queijo na mão. Por quê? Porque ela vai pegar aquele caderno dela, todo já visto, elaborado por ela, e aí ela vai só complementar com estudo direcionado para concurso. Só isso, galera. Então, aí o pessoal, Alberto, não gosta de livro, não sei o que, blá blá blá, como é que eu vou passar para a segunda fase? Não é que eu não gosto, é porque a maior parte das pessoas que chegam para falar comigo são pessoas que estão há algum tempo sem estudar, estão de alguma maneira perdidas nos estudos, estão sem passar muito tempo. Então não são pessoas, por exemplo, na faculdade que não. Alberto, eu quero aprender a estudar agora. Eu quero ser juiz daqui 3 anos depois de me formar e eu quero aprender a estudar agora. Sabe o que eu vou falar pra ele? Beleza, bicho, você não precisa fazer consultoria. Pega as tuas aulas, faz toda a anotação delas, pega os manuais. Vocês não gostam de manual? Lê na faculdade, velho. Lê na faculdade. Por quê? Porque você quer ser juiz. Você não quer ser técnico nem analista. Você quer ser juiz. 3 anos depois, para você conseguir ser apto, né, pela resolução do CNJ. Então, na faculdade, você lê. E aquilo vai estar armazenado na sua memória de longo prazo, na sua força de armazenamento, tá? Agora você vem com a prova, fazendo um monte de prova que tá agora. Não, quero estudar pro manual. Aí não, bicho. Não. Eu pressuponho que você já se formou, pressuponho que você tem uma base de direito, aí agora você vai revisar, compor materiais curtos. Materiais curtos. É essa a questão. Eu tô fazendo claro e escuro, né? Porque eu não tô entendendo, eu não achei o carregador do notebook, é ele que tá me dando luz aqui. Mas vocês entenderam, gente? Você vai revisar, por quê? Porque você já viu isso em algum momento e agora o seu estudo tem que ser objetivo, por quê? Porque a sua prova é objetiva. Objetiva. Prova objetiva, estudo objetivo. Prova subjetiva, estudo subjetivo. É difícil de entender isso. Então, quando eu digo para ler resumos, começar por resumos e tudo mais, é porque eu já pressuponho que você aprendeu as coisas a fazer. Adalberto, não lembro de nada. Não tem problema. Não tem problema. Você vai reativar essa memória pelos materiais curtos. Tá bom? Vamos lá. Então, e aí o que eu falava era justamente isso. Não adianta você pegar materiais longos para relembrar coisas que você já sabe, porque você já viu em algum momento. Alberto, mas essa matéria aqui eu não vi na faculdade, não paguei essa cadeira. Gente, exceção que confirma a regra, tá? É exceção. A grande parte das matérias vocês vão ter visto. Vocês vão ter visto. Tá bom? Então, como é que eu recomendo o estudo? Mas vocês já entenderam a base, então vocês podem fazer o seu próprio estudo. Então vocês formam ou pegam um material, formam o seu material de faculdade, ou então, se não tiverem formado, peguem prontos já. Por isso que eu recomendo cadernos sistematizados, tá? Porque já é um material consolidado pronto, mas pode ser as sinopses, pode ser manual caseiro, como teve gente que perguntou, pode ser ciclos, pode ser MED, pode ser ouse saber, pode ser estratégia, contando seja para juiz, não seja para técnico analista, pode ser, isso aí para carreiras jurídicas, tá? Para carreiras de analista e técnico, recomendo PDF, Gran Cursos, Estratégia, AlphaCom. E aí, gente, o que acontece? O material ele não é tão determinante, mais determinante ainda é a forma como você usa ele, tá? Todo mundo tá perguntando, eu já vi umas 5 perguntas. Onde essa ausência de base vai fazer falta? Base da faculdade foi ruim? Manuais são indicados pelo fato. Já isso aí é na terceira parte da live, que é o estudo aprofundado, tá?
E aí, o que acontece? Vocês vão estudar inicialmente, vocês querem concurso público. Eu tô partindo desse pressuposto. Não tô partindo do pressuposto, vocês querem ser professor ou qualquer coisa que o valha. Vocês querem concurso, querem passar na prova objetivo. Vocês vão pegar materiais curtos para ler mais rapidamente os assuntos que mais caem em prova. Por que isso? Porque vocês fazendo isso, é isso que a gente recomenda na mentoria, você tem um aumento mais rápido do acerto nas questões. Por quê? Porque você vai estar estudando o que mais cai. Roberto, e se aí cair o que menos cai? Se cair o que menos cai. Vocês entenderam a pergunta, né? Se cair o que menos cai, vai ser difícil para todo mundo. Não é difícil só para você. Não é o que vai fazer diferença para você. Tá certo? Então, por quê? Porque o que faz diferença é aquelas questões fáceis, bobas, que a gente erra. Não é as questões difíceis que a gente erra, porque é difícil, todo mundo erra. Até o primeiro lugar erra a questão difícil. Tá bom, pessoal? Então, para fixar, a gente ainda está na primeira parte, revisão e fixação. Porque é a mais importante, para fixação de conteúdo, vocês precisam, para uma prova objetiva, ler por materiais mais curtos, para que vocês possam repeti-los. Através dessa repetição, dá uma pista para o seu cérebro do que você precisa lembrar. Lembra que você não determina o que ele vai lembrar, mas quando você reduz a quantidade de conteúdo que você está estudando, você dá uma pista maior. Concorda? Porque se você estudar de forma linear, você não vai estar dando pista para ele. Então pode ser que ele lembre do que cai menos. E aí ele lembra do que cai menos e aí não vai te ajudar tanto na prova. E ele esqueça o que cai mais, já que você não determina isso. Você não determina o que o seu cérebro vai lembrar. Tá? Então, fixação de conteúdo, repetir os conteúdos que mais caem. E aí, como é que é a sequência, Roberto? Aí é o time, gente. Eu vou tirar aqui porque eu não gosto de ficar segurando muito tempo. Gente, timing é a essência de qualquer estudo que você... Time, né? Vocês entendem a expressão. Time, por falta de uma expressão em português, time é aquele momento ideal para você aproveitar determinada situação. Então, quem erra time tende a perder muito tempo. Perder tanto o tempo de estudo durante o dia, como perder tempo até a aprovação. Por exemplo, teve gente que demorou muito a passar em concurso público. É porque essa pessoa tem uma baixa capacidade? Não. Talvez ela tenha demorado a entender como ela funcionava. Ela demorou a entender o que ela precisava. Ela teve o timing errado. Ela não soube aproveitar os momentos de estudo. Por exemplo, uma pessoa que lê manuais na faculdade e resume eles, como o Júlio César fez. O Júlio César passou em primeiro lugar, mas ele fez isso. Na faculdade ele leu manuais de concurso e resumiu todos. E depois ele só foi preenchendo o manual dele. Então, o timing dessa pessoa está perfeito. Lendo manuais na faculdade. Por quê? Porque ele quer ser juiz, quer ser promotor, delegado, alguma coisa do tipo. E só pode fazer isso depois de formar a faculdade. Agora, ele quer ser técnico e analista. Ou analista. Técnico, vamos supor técnico, tá? Que analista é só formar depois. Ele quer ser técnico. Ele quer fazer concurso na faculdade. Ele vai ler manual. Ele tá no time certo, gente? Me respondam aí. Ele tá no time certo? Não tá, né, pessoal? Não tá no time certo. Por que raios ele vai ler manual se ele quer concurso de técnico ali? Ele não tem que ler manual. Ele tem que ser... eu quero passar para técnico, mas daqui a um tempo eu quero ser juiz. Beleza, mas eu quero passar para técnico antes. Então o que é que eu vou fazer? Eu leio a Lei 8666, leio a Constituição, leio o Código Civil, leio o Código de Processo Penal, Código Penal. Por quê? Porque tudo isso, se eu souber muito bem esse assunto, eu vou chegar lá quando for estudar para juiz e não vou precisar estudar tanto ele. Ponto. Se eu soubesse essa memória, ficar na memória de longo prazo, ficar com força de recuperação boa, eu não vou precisar lembrar. Então eu morro de ler essas leis. Eu fiz isso, técnico, lá na faculdade e tal. Morri de ler lei.
Ler 8666, só na faculdade eu li umas 20 a 30 vezes, porque eu já fazia concurso para técnico e analista na época. Tá? Então, timing, pessoal. Aí vamos ver, timing agora, né? Você está estudando agora, aí você quer ser, você quer Ministério Público, juiz e tudo mais. Sendo que você não quer ser MP juiz daqui a 8 anos. Ou quer? Pode até ser, né? Mas eu imagino que você quer ser antes. O cara que leu o manual na faculdade, começou a ler ali no começo, 7 anos, há 7 anos, vamos supor que tô pegando o cara que fez os 3 anos agora, tá? Então, ele começou a ler há 7 anos os manuais, tava muito tranquilo, resumiu tudo, pegou uma base boa em tudo e agora tá em ponto de bala para passar logo no começo. Você que não fez isso, já estuda há 6, 7, 8 anos, começar a ler manual agora, conta o tempo aí. Conta o tempo que ele demorou lendo o manual para depois... Roberto, eu conheço gente que leu o manual e demorou menos tempo e tal. Beleza, 3, 4, 5 anos. Tudo bem, é um tempo menor, mas o que eu quero falar para vocês é que pode se aproveitar esse tempo que vocês acham que foi perdido estudando errado, gente. É isso, tá? Teve um rapaz aí que falou, não vi o nome dele. Estudei por 12 anos, estudei errado. Esse tempo pode ser aproveitado. Ele não foi jogado no lixo. Sendo que para aproveitar ele, vocês precisam estudar de uma maneira correta. E não é lendo o manual. Não é lendo o manual. Porque o conhecimento já está lá. Está na cabeça de vocês o conhecimento. Vocês só precisam acessar ele. Precisam acessar o conhecimento. Para acessar o conhecimento, lembra do gatilho? Vocês precisam ter mais gatilhos. Para ter o gatilho, vocês precisam de materiais curtos. Beleza, galera? Beleza. Revisão e fixação. Então a fixação ela se dá assim. Você, lembrei disso daqui, amanhã você já está esquecendo. E você lembra de outras coisas. Daí no dia seguinte, esquece mais, lembra de outros. Você não está controlando isso. Mas o que importa é você estar com uma lembrança, um conhecimento maior do que no dia anterior, tá? Você não leu coisas hoje? Hoje você está esquecendo coisas também que você leu ontem. O que importa é esse saldo entre o que você lembra hoje e o que você lembra ontem. O saldo no total ser positivo. Só isso, tá? Só isso. O saldo tem que ser positivo. Quando a pessoa para de estudar, o que é que ocorre? Quando ela para de estudar, o que é que ocorre? O saldo fica negativo. Ela acha que ela para de estudar, ela fica com tudo e depois ela só tem que continuar. Não. Ela está esquecendo coisa todo dia. Quando ela para de estudar, o saldo fica negativo. Por isso que você pode fazer tudo, menos parar de estudar. Tá bom? Então, não parem de estudar, galera. Por quê? Porque o saldo fica negativo, vocês vão começar a esquecer muito mais coisas. E não vai ser, quando vocês forem voltar, não vai ser de onde vocês pararam, vai ser muito lá de trás. Tá bom? Beleza. Dalberto, tá. Já eu vou falar a última parte da live é estudo aprofundado, tá? Quando vocês vão aprofundar, que tem a ver com timing também. Mas agora eu quero falar de questões, simulados e provas. Qual a diferença entre questões e simulado, gente? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre questões e simulados, galera? A pessoa deve pensar, não, nenhuma. Um simulado é composto de questões. Tem diferença, galera. Tem diferença, tá? As questões são para você aprender conteúdo, aprender mais coisas. Adalberto, teve uma pergunta hoje na mentoria. Eu nunca vi esse conteúdo, tô começando do zero. Do zero ninguém nunca começa, só aquele cara que entrou no direito no primeiro semestre. Ele tá no zero. Ele tá no zero, tá? Então, as questões são para você aumentar conhecimento. Você não viu aquela questão? Veja agora. Marca qualquer coisa, vai ver o comentário. Interessante isso aqui. Aí o seu cérebro ele já faz uma relação com algum outro assunto. Porque a gente aprende por associação, tá?
E aí, vocês fazem aquela questão mesmo que vocês não viram ainda, ou faz muito tempo que não viram, e aprendem com aquilo ali. Vem cada comentário do erro de cada item. Pra quê? Pra aumentar o conhecimento em relação àquilo ali. Tá? Gente, vocês estão percebendo. Obviamente que todo o meu pensamento é a base da mentoria, mas não estou falando nada da mentoria. Isso vocês podem fazer, inclusive, sozinhos. Por exemplo, questões da mentoria é do que você não estudou no dia. Aí todo mundo pergunta, mas como é que pode? Justamente por isso, porque você aumenta o seu conhecimento. Se você fizer questões do que você estudou no dia, você vai estar com o conhecimento do mesmo tamanho. Você só vai ter a ilusão que está fixando ele melhor. E não vai estar fixando melhor. Você vai estar fixando ele naquele momento. Sendo que na prova, dali a 3, 4, 5 meses, quem disse que você vai lembrar? Se você está esquecendo coisas todo dia. Tá? Então, questões é para aumentar conhecimento. Questões aleatórias. A única vez que eu faço, que eu recomendo fazer questões do mesmo assunto, porque eu recomendo fazer da disciplina toda, todos os assuntos daquela disciplina. A única vez que eu recomendo do mesmo assunto é se você for fazer um estudo reverso, e eu recomendo em algumas leis extravagantes, tá? Por exemplo, lei de parcelamento do solo urbano. Aí tá lá a lei, eu acho que tem, sei lá, 60, 70 artigos. Uma lei muito árida, né? Parcelamento do solo urbano, cai às vezes em MP, em magistratura. Aí você, poxa, lei é muito chata. Você pega lá no que concurso e filtra só as questões da lei do parcelamento do solo urbano. Dessa maneira, você entende o que cai, e quando você for ler a lei, você não vai ler no escuro. Tá bom, gente? Esse é o que eu recomendo do mesmo assunto, mas normalmente é de vários assuntos da disciplina, tá? De determinada disciplina. Mas vocês têm que ter em mente que o erro te ajuda muito mais do que o acerto. O erro faz você melhorar, o acerto não faz você melhorar. Não é paradoxal isso daí, galera? Vocês conseguem entender isso? O acerto não faz você melhorar o nível de vocês. O erro faz, porque você vai fazer você descobrir uma coisa nova. Sendo que todo mundo só quer acertar nas questões. Olha que coisa, não é mesmo? Todo mundo só quer acertar. Quer ficar com estatística de 95%. Eu fiz um pós dia desse que a minha estatística, a única que eu lembrava era 74%. No que concurso. Eu não tava nem aí se eu queria acertar ou não. Se eu não sabia de primeira aquela resposta, eu já marcava porque eu queria ver o comentário. Sendo que a pessoa fica 5 minutos pensando na questão. 5 minutos pensando na questão para marcar no que concursos. Não precisa, perda de tempo. Vá logo pro comentário. O que você tem que parar para pensar é no simulado. O simulado é o que vai fazer você avaliar objetivamente se você está caminhando. E aí vai mais uma vez. Timing. Timing, galera. Se você faz o simulado e aí os simulados podem ser os simulados agora, qual a importância, o que é importante você ter do simulado? Os índices de acerto das questões, ou pelo menos daquela matéria, tá? Por quê? Tem cursinho, não vou lembrar, é um desses grandes cursos aí, Estratégia, Alphacom, alguma coisa assim, que eles disponibilizam simulados, sendo que eles não mostram como é que foi o índice de acerto, quem fez aquela prova, se tem esse nível de dificuldade. E aí para vocês é a mesma coisa que nada. Primeiro que você não está com parâmetro com os outros para saber se você está em condições de concorrer com os outros. Segundo que você não está com parâmetro para avaliar deficiências. Saber as matérias que você está mal. Em tese você tem que estudar mais. Tá? Por que, Adalberto? Porque pode ser que um simulado venha muito difícil, você se ferre nele, aí você pensa, caraca, eu estou muito mal nessa matéria, estou muito mal em processo penal, me ferrei nesse simulado. E penal, vamos supor, em penal você foi, em civil para não confundir, em civil você foi muito bem, caraca, estou detonando em civil, bem que eu sabia que esse material era muito bom, estou detonando em civil. Aí o que é que acontece? Você passa a estudar menos civil e mais processo penal. O que é que acontece no outro simulado? Vem o inverso, as dificuldades. Processo penal vem muito fácil, você estudou muito, nivelou por baixo, o seu estudo a mais não adiantou de muita coisa. Civil veio difícil, você parou de estudar ou estudou menos, ou o seu material não era lá tão bom assim, se ferrou, tá? Isso é o que
acontece com os simulados que a gente não tem parâmetro. Então são dois parâmetros, gente. Parâmetro de corte, para saber se você está bem. Parâmetro de matérias, para saber quais matérias foram fáceis, quais matérias foram difíceis. Tá? Provas do mesmo jeito. Por isso que é interessante você ver no Olho na Vaga. O Olho na Vaga, depois você faz as provas, ele disponibiliza lá o índice de acerto de cada questão. Você tem, aí você erra, sei lá, você tem 10 questões de civil, aí você erra 7. Caraca, vai me fudir, civil, ô matéria do meu ódio. Aí você não vê nada, pô, tenho que estudar civil. Sendo que aí você, se você se desse o trabalho de ver os índices de acerto, que é o que eu tento fazer na mentoria também, né? Nos simulados, a gente tem 2 simulados, então eu mando todos os índices de acerto e mando já o nível de dificuldade da prova, pro aluno ter essa noção. Se você se desse o trabalho, você vê que a prova de civil foi absurda de difícil. Não é com ela que você tem que se preocupar, todo mundo se ferrou. O que você tem que se preocupar é com a prova de penal, que você foi médio, você fez 6 de 10, sendo que todo mundo fechou. A maior parte das pessoas fecharam, quem passou fechou. Se ferrou em penal, foi penal que te prejudicou, não foi civil. Beleza? Tem que ter parâmetros, provas e simulados. Alguém falou aí simulado do que concurso. Serve também. Agora, simulado é bom que você faça, não faça pelo computador, tá, gente? Imprima a prova, simule as condições de prova e faça 5 horas de prova, 4 horas se for uma prova menor. Enfim, simule as condições de prova. Para quê? Para simular cansaço, para simular como você vai marcar, quanto tempo você vai deixar para marcar o gabarito, quanto tempo você vai demorar nas questões em média, tática de prova, enfim, não cair em casca de banana. Então simule todas as condições da prova. Não sabe alguma, não fica, depois eu vejo isso aqui. Não, isso aí é por questão. Em simulados você tem que circular e depois você volta para ela para pensar mais a respeito. Tem que levar a sério os simulados, tá bom? Só para eu ouvir algumas perguntas nesse sentido. Gente, ó, mentoria, a gente tem defensoria e tem procuradorias, e eu fui aprovado na PGE da Bahia. Tô vendo aqui as perguntas só para deixar, porque depois a gente vai partir para outros assuntos e eu não vou falar, tá? Mas a gente tem mentoria dos dois, o último dia amanhã, e procuradorias, eu estudei para procuradorias antes de estudar para o MPF. Então eu tenho uma certa experiência, fui aprovado na PGM Recife, São Paulo e dentro das vagas na Bahia. Mas voltando, provas e simulados para você aferir time. Time de quê? Lembra do time, a palavra mais importante? Timing. O timing de saber quando viajar para fazer prova, galera. Quando viajar para fazer prova. Esse vocês têm que usar os simulados para isso. Quem é que quer gastar R$2.000 para fazer uma prova de passagem, mais 600 de hospedagem, que fica em hotel, né? Mais inscrição, mais tudo que você vai gastar lá no fim de semana, se você não quiser ser turista, obviamente, porque a pessoa tá a 30 questões do corte. Eu vou viajar para fazer essa prova, e vou ver como é que eu me saio. Perda de dinheiro. E um negócio que eu sempre detestei era perder dinheiro, sempre detestei, sempre. Então, para vocês terem ideia, eu nunca comprei um material da internet. Nunca comprei. O que eu peguei, o que eu usava como base, que era um que eu, em 2015, eu estava usando um material ainda de 2012, para vocês terem ideia, como o material não é tão importante assim, eu recomendo nas mentorias. Por quê? Porque a gente precisa ter uma bibliografia. Tem gente que está perdida, não vou deixar eles todos soltos. Mas eu nunca comprei um material em PDF. Eu pegava os que analisava se era bom pra mim e pegava. Eu comprava algumas sinopses e tudo mais, livros, um ou outro, apesar de não usá-los. Mas material em PDF eu nunca comprei. Então eu detestava perder dinheiro. E uma das maneiras melhores de perder dinheiro são viajar sem estar apto a passar em primeira fase. Se você dá 30 questões do corte, você faz o simulado, saiu o edital. Edital MP Santa Catarina. Pega a última prova do MP Santa Catarina e faça. São 400 questões. Faça. Somente se você queira perder dinheiro, tá? Então faça a prova e veja. Beleza, fiz essa pontuação. Deixa eu ver como é que foi o corte aqui. Todos os sites das bancas têm o corte, pessoal. Todos os sites das bancas têm o corte. Então você viu aí, caraca, fiquei muito abaixo. Não vou, porque ninguém faz milagre em 3 meses. Ninguém faz milagre, tá?
Olha o Eduardo Gonçalves aí, gente. O Edu Gonçalves mandando um alô pra Dourados. O Edu, muito querido, meu colega de concurso. Um abração, Edu. Mas voltando, gente. Ninguém faz milagre em 3 meses. Então isso você economiza. O Edu, falando nisso, ele tem uma postagem de como economizar no estudo para concursos. Ele fala disso. É bem interessante. Mas essa é uma das maneiras. Quando é que eu vou viajar, Adalberto? Quando você começa a fazer os simulados, e para isso você precisa treinar periodicamente. Periodicidade, qual é boa, Adalberto? 1 mês em mês é interessante, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses estourando. É a periodicidade das mentorias. 15 em 15 dias é legal? Não acho tanto. Por quê? Porque ninguém faz prova de 15 em 15 dias. Ninguém faz prova de 15 em 15 dias. As pessoas fazem prova, demoram a fazer, mas o simulado tem que ser simular as condições de prova. Você faz de 15 em 15 dias, você vai ficar cansado, gente. A prova te exige muita coisa. A prova te cansa. Aí você vai ficar fazendo 15 em 15 dias, o teu cérebro não vai levar isso em consideração, não vai achar que é uma prova. É interessante que você faça, a periodicidade mínima seria de mês em mês, mas não passem de 3 meses, porque vocês vão ficar muito tempo sem avaliar, tá? Então façam isso daí e aí vejam como é que foi o corte para saber. Saiu o edital, fui fazer o simulado, fiquei a 10 questões do corte. Pode se inscrever. Por quê? Porque 10 questões dá para tirar em 3 meses. Se você tiver um estudo específico, direcionado, mas dá para tirar em 3 meses. Durante esse tempo você faz ainda, né, o estudo, faz simulados e tudo mais para ver se você está chegando, mas dá para tirar. Você pode se inscrever e viajar. Agora a 30 não dá. A 30 não dá, tá? Então, provas, simulados, questões. Entendido, galera? Vamos para a última parte da live. Timing, mais uma vez. Quando aprofundar o estudo? Eu deixei para ser a última parte porque ela tem relação direta com a parte de provas e simulados. Você vai passar a aprofundar o estudo quando você precisar estudar para a subjetiva. Na objetiva, você tem que saber um pouco de tudo. Mas aquelas questões muito difíceis, mas lembra que as difíceis você não precisa acertar? Não precisa. O primeiro lugar erra difícil também. Não é com ela que vocês têm que se preocupar. Se vocês acertarem, ótimo. Se vocês errarem, tudo bem. Com a fácil vocês têm que se preocupar na objetiva. Então é interessante você ter uma noção geral de tudo e por isso o estudo por materiais objetivos. Sendo que você começou lá atrás, você teve uma base, depois foi para os materiais objetivos, para a prova objetiva, e aí você começa a paulatinamente ir para o estudo mais subjetivo. E aí você começa a retornar para os seus manuais. Timing mais uma vez. Manuais, livros maiores, tudo mais. Adalberto, eu vou estudar tudo. Não vai ver todo o manual. Isso daí você pega pela... O que é que eu recomendo? Isso aí já tem várias maneiras, tá, gente? Até aqui eu acho que a maneira que eu falo faz mais sentido. Mas aí nesse momento da prova subjetiva tem algumas maneiras. Por exemplo, se fosse eu, me matricularia num curso de rodadas, ficaria treinando esse curso de rodadas, que é aquelas com correções semanais, ficaria treinando, e aí o que eu não soubesse, vamos supor que a pergunta foi, o que é a teoria dos motivos determinantes? Aí vamos supor que você não lembra de administrativo. Aí você tenta costurar uma resposta ali com o que você lembra, e aí anota, preciso estudar a teoria dos motivos determinantes. Aí na outra questão tinha, fale sobre os princípios do inquérito policial. Você tenta lembrar dos princípios do inquérito policial, aí caraca, não tô lembrando. Aliás, eu até lembro deles, mas eu não tô conseguindo falar sobre eles. Aí anota, princípios do inquérito policial. E aí você vai anotando o que você não lembra, porque vai ter coisas, e esse é um erro muito comum. O pessoal acha, caraca, Roberto, eu vou passar na primeira fase e eu não vou lembrar de nada para a segunda fase, um estudo mais aprofundado. Lê do engano, você vai. Você não é um doidinho não, gente. Você vai lembrar de algumas coisas. Agora, realmente, o seu estudo está mais superficial. E agora chegou o momento de aprofundar. E quando você identifica previamente que você está apto, vamos supor que você fez a prova ali, saiu o edital, 3 meses antes você fez a prova e ficou, caraca, fiquei a 5 questões do corte. Você pode começar a estudar para subjetivo. Você pode.
Você pode se matricular no curso de rodadas, você pode começar a ler materiais, assuntos que você identificou que não está tão bem, porque seja vendo provas anteriores, subjetivas e tudo mais, você pode fazer isso, porque você está muito perto. Agora, qual é o sentido de você 30 questões do corte? Eu falo 30 porque o pessoal que vem me procurar, principalmente na consultoria, normalmente ou eles estão a 30, que é aqueles bem lá atrás, ou então eles estão muito perto, estagnados. E o intermediário não tem tanto. Então, tá 30 questões, aí não vai nem a pau começar a estudar por manuais, galera. Não vai, não tem sentido. O cara precisa ter uma noção mais geral. Ele precisa, inclusive, inclusive, motivação para dar uma crescida naquela pontuação dele que está muito ruim. E ele dá uma crescida. Quando ele estuda objetivamente, ele dá uma crescida. Tá? E aí, depois, ele passa a se preocupar com o subjetivo. Beleza? Então, time, gente. Quando eu vou aprofundar? Quando você estiver apto a passar em provas subjetivas. E isso a gente pode aferir antes mesmo da objetiva. Antes mesmo da objetiva, a gente afere se a gente está apto ou não para passar. Tá? Por que, Norberto? Norberto, significa que eu vou passar? Claro que não, gente. Não sou mãe de nada. Tá? Significa que você está apto a passar. Vários outros fatores podem contar. Por exemplo, eu tenho um aluno na consultoria que ele vai bem nos simulados, chega na prova e não passa. O cara faz 80 questões no simulado, aí o outro faz 75. Aí o cara que faz 80 no simulado chega na prova e faz 65. E o cara que fez 75 chega na prova, faz 80 e passa. Como explica isso? Ansiedade. Ansiedade, que é o grande mal do concurseiro hoje, né? A ansiedade, que justamente por causa desse excesso de informação, dessa mania maluca de querer saber tudo, de achar que tem que saber tudo para passar, já oriundo desse negócio de ler muito material, ler muito manual e tudo mais. Não, gente. Não, tá? E a ansiedade acaba te prejudicando. Você tem um conhecimento muito bom, chega na prova não vai bem por causa dela. Tá? Como é que trata isso, Roberto? Diminui o ritmo, tenta tomar ciência do jeito que você está estudando, provavelmente é o jeito que você está estudando que está te prejudicando. Como simulado, você não está com aquela pressão da prova, você vai bem, porque vai refletir exclusivamente o que você sabe. Mas na prova não é só isso, né? Na prova tem uma série de pressões, às vezes pressão de familiar, pressão de pressão sua mesmo, né? Já tá estudando há muito tempo. E aí você sente a pressão e faz menos. Beleza, pessoal? Deu pra entender? Então falamos das 3 coisas. A live vai acabar daqui a 5 minutos. Então eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui pra gente finalizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sim, gente, aproveitando que o Edu falou aqui, perguntaram do edital esquematizado. O Edu, ele faz algo, a meu ver, complementar ao que eu faço, tá? Na mentoria, a gente coloca o que a pessoa vai estudar. Por exemplo, atos administrativos. Aí eu pego e listo lá. Atos administrativos você vai estudar. Classificação, requisitos, tudo mais. Tá lá listado. Aí o Edu pega a matéria de atos administrativos e diz assim: pessoal, vocês não podem esquecer que essa classificação aqui é muito importante. Ou essa daqui também é. Então ele pega o assunto e diz dentro dos assuntos aquilo que é interessante você eventualmente até focar mais. Eventualmente, se você estiver bem para uma segunda fase, você pega e vai ler num livro aquele assunto que ele chamou a atenção. Entendeu? Então, a meu ver, são materiais complementares e que fazem o cursinho ser desnecessário. E juntar a gente não dá nem um décimo do que o cursinho cobra, viu? Eu não vou nem falar qual foi o cursinho que disse: estamos dando uma promoção aí com os ovos de Páscoa por meros R$2.000. Meros R$2.000 você compra o nosso curso completo e tudo mais. Gente, pera aí, né? Pera aí. R$2.000 num curso, que é isso, tá? As nossas mentorias, Beto, tu vende curso também. R$500 a mentoria. R$500 a orientação de 6 meses. O curso é 1 ano, sendo que o curso não te ensina como estudar, o que a gente está te falando. Ele só te dá material. E material, meu amigo, você tem a rodo. Lembre-se, eu nunca gastei dinheiro com material e não gastaria se fosse hoje, porque tem um monte no mercado. Um monte, tá?
Já fiz live com o Edu, gente. Eu vi fazendo live com o Edu. A live vai ficar gravada. Tomara que não dê problema, mas vai ficar gravada. Gostaram do meu cabelo? Passando um gel. Porque o que é que tá acontecendo? Eu tirei a barba, né? A barba tava muito grande. Sendo que aí eu tirei aqui em casa e eu não desenvolvi a habilidade de cortar o meu cabelo sozinho. Então, como o coronavírus está batendo, não dá. Vai fazer mentoria para segunda fase. A gente está com um projeto de fazer uma mentoria de módulo 2, por enquanto, das carreiras de MP, magistratura e delegado, tá? Módulo 2, a mentoria magistratura estadual, quem começou lá na primeira turma, já acabou agora os 6 meses. O pessoal tava perguntando. A gente vai fazer, mas, gente, sou só um. Prezo pela qualidade, então tenha um pouco de paciência que a gente vai fazer, mas não agora. Vai ficar disponível, eu vou tentar colocar no YouTube também, tá? Ansiedade, aceleradas demais, exatamente. Cadastro sistematizado, resumo e sinopse. Cadastro sistematizado e sinopse tem o mesmo nível. Você pode escolher um ou outro. Ali só foram sugestões, gente. Sugestões. Um ou outro. O resumo normalmente é para disciplinas mais secundárias, tá? Professor, assinei a mentoria para analista, aguardando receber as orientações. Tudo bem, Aldo, valeu. Qual o Insta do Edu, Eduardo Gonçalves? Ele falou aí na live, gente, é só procurar. R$2.000 eu compro 5 meses de consultoria. Exatamente, tá? Não, mas o que eu fiquei só assim é que eles falaram, é promoção. Pera aí, se é promoção, meu amigo, quanto é que é o normal? Pera aí, né? R$2.000 uma promoção. Quando acabar a última... A cerveja é só em dias não úteis, gente. Hoje é considerado dia útil, portanto, não temos cerveja. Só foi antes, agora não. Prova oral, como recomendo o estudo. A prova oral... Depois eu faço uma live sobre isso. Convençam o Júlio César a fazer uma live, galera. O Júlio César é professor de prova oral. Eu vivo falando pra ele fazer uma live e ele não quer fazer. Dia da semana sem cerveja, exato. Eu vou, mano... Vinho na Semana Santa, tem curso cobrando 7 conto pra delegado. Aí se vê, né? Gente, era isso. A live vai ficar salva. Vou tentar postar no YouTube também. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E amanhã eu não sei se vocês tiverem algum tema, mas tirando esses 3 que a gente falou, vocês falem lá no direct. Eu vou jogar lá vou jogar a caixinha de perguntas pra ver se tem um tema que destoa muito pra gente fazer um live amanhã, beleza? Valeu, hein, galera? Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.